Começa agora We That Podcast. Informação, opinião e bom humor na medida certa. A polícia de Nova Orleans localizou o paradeiro de Nick Easton, jogador de futebol americano. Ele foi localizado em Tampa Bay, na partida entre Tampa Bay Buccaneers e New Orleans Saints. A família do atleta agradeceu o esforço da polícia e principalmente o trabalho realizado pelo IDET Podcast para localizar o atleta. Ô, produção, de quem que foi essa merda de ideia? Lançar podcast com isso? Começa agora We That Podcast. Informação, opinião e bom humor na medida certa. We That Podcast. Apresentação, Caio Rossini. E aí, meu povo, estamos começando mais um IDET Podcast e eu só apareço em IDETs com vitória, tá? Não gosto de falar de derrotas e quando a gente perdeu pro Falcons, eu e a Gé, a gente fez greve. O time jogou tão nada que a gente não quis participar do podcast. Ainda bem que a galera representou muito bem no último IDET Podcast. Vencemos o Tampa Bay Buccaneers, estamos com 8 vitórias, apenas 2 derrotas, vaga praticamente encaminhada para os playoffs. E o Igor ainda tá puto com os linebackers. Vamos falar disso e muito mais no podcast de hoje. We That Escalação. Começando sempre com ela, tudo bem, Gé? Fala galera, estamos aí de volta após a semana passada, como o Caio disse, não participei. Eu nem vi o jogo, porque eu tava trabalhando na hora do jogo. Aí a hora que eu vi o resultado, eu falei assim, não vou ver essa bosta. Dane-se, não quero saber. Fiz greve até no Twitter. Mas essa semana voltamos com alegria no coração e ganhamos do Tampa Bay. E esse ano ganhamos 2 vezes do Tampa Bay, o que é algo muito difícil pro Saints, né? Porque sempre vai perder uma vez pro Tampa Bay, nem que seja lá em Tampa. E aí, Vanzito? E aí, Caio, e aí, galera? Também caí fora na semana passada. Tô desacostumado. O Saints perde, eu nem venho também. Não posso mais falar, né, do 18-1. Estragaram o destino. Mas vou ter que falar 17-2 agora, né? Vamos lá. Ganhamos do Bucks 2 vezes, isso é raro. Boa. E aí, Igor? Eu tô aqui, né, na saúde e na doença, na riqueza e na pobreza, com Brandon Browner ou Marshawn Lattimore, a gente tá aqui. E aí todo mundo já destacou a vitória, 2 vitórias contra o Bucks, e apesar do James Winston ser horroroso, a gente é só 6-4 desde quando ele foi draftado contra o Bucks, pra você ver como o Bucks enche o saco do Saints, né. Vamos aí agora falar mal do time na vitória agora, porque eu falei muito bem na derrota. Então, como eu sou contraditório, eu tô aqui pra criticar o time. Tudo sobre o New Orleans Saints é no We That Podcast. Bom, vamos lá então. Começando esse podcast com aquela tradicional passada pelas estatísticas. Nós vencemos por 34-17. Drew Brees acertou 28 de 35 passos para 228 jardas e 3 touchdowns. Kamara correu 13 vezes para 75 jardas. Latavius Murray correu 10 vezes para 27. Zach Line uma vez para 5. Tyson Hill uma vez para 2 jardas. Até o Tyson Hill, hein? Michael Thomas... Que maravilha, né? Como é bom ter recebedor. 8 recepções, 114 jardas, 1 touchdown. Depois Kamara com 10 recepções, 47 jardas, nenhum TD. Jared Cook com 2 recepções extremamente importantes para 33 jardas, 1 TD. Ted Ginn Jr., 2 recepções, 14 jardas, 1 touchdown e mais uns 30 drops, porque eu não contei. Na defesa... Eu posso terminar, eu só preciso fazer uma piada agora. E o Tre'Quan Smith. Eu só queria dizer isso. Foi isso que ele fez no jogo aí. Não ri não pra não incentivar. Droga. Não ri pra não deu incentivar. Certo. Bosta. Corta isso aí, Caio. Corta. Tá ótimo. Valeu a tentativa. Droga. A próxima Exato. vez você combina antes com a gente. Beleza. Pra gente dar aquela moral, pelo menos.
E o Kiko Alonso teve 6 tackles, nenhuma assistência. O Demario Davis, 5... O Demario Davis? Os dois. O Kiko Alonso tava fenomenal nesse jogo, meu Deus do céu. Demario Davis, 5 tackles, uma assistência e uma interceptação. Também tivemos a interceptação do Marcus Williams. Tivemos a interceptação de Von Bell. Me corrijam se eu estiver errado, foi a primeira na carreira, né? É isso mesmo, primeira interceptação da carreira. Da carreira, né? Isso, primeira da carreira. A galera ficou feliz demais pro cara. Ken Jordan, um sec e meio. Quem mais bateu no QB? O Von Bell também teve meio sec. Assim, bateu no QB, muita gente bateu, mas que contou foi só isso. Ainda tivemos o Will Lutz sempre perfeito. 2 field goals tentados, 2 field goals pra dentro. E o Morstead batendo 3 punts e colocando 2 deles dentro da linha de 20 jardas do adversário. Vamos fazer aquele Game Ball? Game Ball! Vamos lá, começando com você, Gé, não vale o Kiko Alonso. Ai, que pena. Queria que ele jogasse sem camisa pra não atrapalhar a aerodinâmica do jogo, né? Ai, coitado. Mas meu voto vai pro PJ Williams. Critiquei bastante já esse menino no Twitter e tal. Mas nesse jogo ele conseguiu se destacar. Marcou muito bem o Mike Evans. Teve o árduo trabalho de substituir um dos melhores cornerbacks aí, né? Se não o melhor do Saints. Um dos melhores cornerbacks da liga. Que o Lattimore machucado. O PJ disse na entrevista que pegou algumas dicas com o Lattimore de como marcar o Mike Evans e tudo mais. Parece que essas dicas funcionaram e ele conseguiu segurar muito, muito bem o wide receiver de Tampa, que tá, como falou no podcast passado, ele tá entre os 5 maiores que mais receberam nessa temporada. Então, um baita feito aí pro PJ Williams, que se recuperou muito bem da temporada passada, que ele foi bem, bem, bem mediano. A já falou do Kiko Alonso jogar sem camisa. O Mason Rudolph tentou jogar sem equipamento, não deu muito certo. Uma tentativa de assassinato quase, mas tudo bem. Nossa, a gente tá péssimo nas piadas. Nossa, hoje... Meu Deus. Tá duro. Você que sobreviver esse podcast até o fim, merece um prêmio. De casa não ria pra não incentivar, por favor. É o que eu faço no WhatsApp quando eles fazem piada no grupo. Eu não incentivo. E se for comentar no Twitter, xinga, tá? Que é pra gente ter certeza absoluta que a gente fez cagada. Essa é pra vocês que reclamaram da minha piada de Sorocaba. Vocês estão superando, velho. Já que você tá falando e você fala o seu Game Ball, velho. Meu Game Ball vai pro Michael Thomas. Não tem nem o que falar desse cara, né? 8 recepções, 114 jardas e um touchdown. A gente não tem recebedor, ele é um recebedor, só que ele é o recebedor que parece que vale por uns 5, 6, sei lá. Joga demais. Já vi agora reportagens colocando ele na briga pelo MVP. Então, não tem o que falar. O cara é consistente com qualquer QB e hoje de novo... Hoje. E na partida novamente foi o cara, né? O Breeze joga pra ele agarra, não importa. E aí, Igor? Cara, eu tava até pensando, porque foi um jogo não de grande destaque, foi um jogo sólido coletivamente, mas eu vou dar meu destaque pro Marcus Williams, que pra mim é o MVP dessa defesa na temporada e fez mais uma partida brilhante, primeira pick six dele, além de ser parte importante na outra interceptação do Demario Davis. Ele tá jogando demais e fez mais uma partida excelente, mostrando a grande fase, que o que aconteceu em Minnesota ficou em Minnesota e que ele vai ser uma peça fundamental dessa defesa por muitos anos. E passado o Game Ball, quando a gente vai para uma análise mais profunda desse jogo, tem alguns tópicos que me chamam a atenção. Começando falando sobre o Drew Brees, eu vi algumas críticas a ele em relação à força do braço. Ele mostrou algumas fraquezas nesse jogo contra o Tampa Bay. Discorra um pouco sobre isso, por favor, porque eu sinceramente não acompanhei muito do jogo. Eu vi mais replay e tal, mas não consegui prestar muita atenção. Não senti muito da falta de braço do Brees, mas há quem diga que faltou braço em algumas, principalmente conversões de terceira para longa. Cara, teve uma terceira descida para 18, que aí você pode comentar que talvez faltou força, mas não tô vendo isso, não. Eu acho que ele tá bem, tá sendo um jogador consistente. E o Saints não vai ser mais um time de profundidade, né?
Se for pra conseguir jardas, vai ser jardas após a recepção. O Brees não vai lançar uma bola de 30, 40 jardas pra viajar, sei lá, 30, 40 jardas no ar o tempo todo. Vai ter um lance ou outro. Nesse jogo ele não teve passes em profundidade mesmo. A gente não tá sendo um ataque de profundidade, até pela falta de armas mesmo, né? Mas não vejo essa questão de falta de braço, não. Acho que ele executou o jogo muito bem. O ataque funcionou, principalmente depois do primeiro quarto. A gente conseguiu caminhar bem, passando a bola e correndo. Não dá pra reclamar do Brees desse jogo, não. Outro ponto que chamou a atenção e que vocês que estiveram no outro podcast, no podcast depois do jogo contra o Falcons, todos vocês que estão neste podcast, que estiveram no último podcast contra o Falcons, falavam muito sobre Nick Easton. Que agora ele tinha que jogar, que ele tinha que aparecer, que só sobrou ele. Achamos Nick Easton. Não, finalmente, né? Porque acho que faz uns 3 podcasts que a gente tá falando assim, por onde será que anda Nick Easton? E dessa vez ele apareceu, jogou bem até, não fez um mau trabalho. E o pessoal que acompanha a gente no podcast até marcou a gente lá depois no Instagram, falando assim, ó, quem vai jogar hoje? Nick Easton. Significa que a galera também tava no nosso hype de onde está Nick Easton, e achamos, finalmente. E fez um bom trabalho. Ele foi classificado, acho que no ranking do Pro Football Focus, como um dos melhores guards da semana, né? Alguma coisa assim. Foi o terceiro melhor guard da semana, a nota do PFF. Ele jogou bem, o interior da linha jogou bem, a linha como um todo, né, foi bem. Eu não vi, o Saints não sofreu muito, o Saints correu bem com a bola, o Brees foi muito bem protegido, não foi sacado no jogo, nesse último jogo, não vi ele sob muita pressão. Teve até jogadas que eu fiquei irritado de tanto tempo que ele ficou com a bola e não conseguiu achar ninguém. Ótima partida da linha ofensiva, né, depois da partida abismal contra o Atlanta Falcons. E o Easton, tomara que ele continue assim, né, porque o Pitt não volta tão cedo e ele vai precisar jogar bastante. O Andrew Pitt, pra quem não sabe, quebrou o braço, né, se eu não me engano. Vai ficar 6 semanas fora, porque ele passou por cirurgia. E estou satisfeita com essas informações. Não ri, gente, não ri, pelo amor de Deus. Bom, que mais? Até perdi o rumo. Eu ia falar do que? Já falou do PJ Williams, verdade já. Então, se prestar atenção no jogo, como eu falei, né, ele marcou bem o Mike Evans, desculpa. E ano passado, eu tava até lendo um artigo sobre o Williams mesmo nesse jogo, que o cara do Luke Johnson, que é insider do NOLA.com, comparou o jogo que ele fez ano passado, que ele marcou o Calvin Ridley contra o Falcons. Nossa, sim. Ano passado, na semana 3. Ele foi um desastre. O Ridley conseguiu 129 jardas e 2 touchdowns nas costas dele no primeiro quarto. Na primeira metade do jogo, no primeiro tempo. E aí ele foi até pro banco e deu lugar pro Ken Crawley, pra vocês verem a situação que foi aquele jogo. Então muita coisa mudou. E com a lesão do Lattimore, né, no hamstring, que eu nunca lembro o que é em português. É o posterior da coxa. É isso aí mesmo. Que o Lattimore estava em casa tweetando, assim como nós, né, eles mortais. E você pode ver que o Lattimore ficou super feliz pelo PJ também no Twitter e no Instagram. E foi muito bom isso. Mike Evans é o segundo na NFL nessa temporada em jardas recebidas, né? Ele entrou nesse jogo contra o Saints em segundo lugar no ranking. E o Williams, como o Igor falou, foi um jogo coletivamente muito forte do Saints, né? Muito sucinto, a palavra que o Igor gosta de usar. E ele conseguiu segurar muito bem o Evans. Eu só tô tentando achar aqui a estatística. Aqui. O Saints conseguiu segurar tanto o Mike Evans quanto o Chris Godwin em 7 passes. Eles tiveram 7 recepções em 14 vezes que eles foram
que eles eram os alvos, né? E sem contar que o Saints conseguiu interceptar o quarterback do Buccaneers 4 vezes. Então foi um baita trabalho da secundária e mostrou que a secundária não depende totalmente do Marshon Lattimore. Então isso foi importante pra gente ver. A gente já viu que a gente conseguiu jogar sem o Brees, conseguiu jogar sem o Kamara, e agora a gente conseguiu jogar sem uma das principais peças da defesa, que era o Lattimore, que obviamente seria ele marcando o Evans nesse jogo. E até o Sean Payton falou sobre o PJ que ele foi bom, ele estava pronto para o jogo. E o Williams falou que ele só queria aproveitar a oportunidade de ter um papel maior nesse jogo, né? Então ele aproveitou muito bem aí. Isso é muito bom. Eu só tô tentando achar as estatísticas enquanto eu falo. Vamos falando aí que eu vou procurar. Não, maravilha. Tinha um temor muito grande em relação ao P.J. Williams e há um temor cada vez menor em relação ao Chauncey J. Gardner-Johnson. DJ. Que ninguém sabe o que é o J. A gente já pode chamar de José, pode chamar de, sei lá, João. Mas enfim, cada vez ele é mais certeza nessa defesa, é impressionante. E nesse jogo ele ainda sofreu um pouquinho, né? Acho que teve uma recepção longa do Scott Miller em cima dele. Mas eu acho que ele tá jogando muito mais do que o próprio Saints esperava. Até pela participação dele na pré-temporada, ele quase não participou. Na secundária, né? Ele ficou um pouco escondido, teve algumas jogadas ruins. E quando foi chamado a jogar, tá jogando bem, continua mostrando uma ótima campanha como rookie. E é a força da nossa secundária, cara. Como eu já comentei esses dias atrás, a gente tem tipo 6 jogadores em bom nível, sabe? A gente tem o Marcus Williams, o Lattimore, talvez. Marcus Williams, o Lattimore e o Apple são os melhores jogadores. O Von Bell tá jogando muito bem. Quando ele não joga bem, a bola acha ele. É incrível como o Von Bell, a bola está sempre perto dele. E o PJ, que tinha uma tarefa dificílima, veio, já tinha jogado bem contra o Falcons, é verdade. Mas continuou e jogou muito bem contra o Mike Evans. O Saints fez uma partida muito sólida na secundária, né? Para mim foi o melhor setor, né, da defesa nesse jogo. E não é que o Bucs não tentou correr, o Bucs nem tentou correr, o Bucs queria explorar essa falta do Lattimore, né? O Bucs teve pouquíssimas tentativas de corrida. O que me surpreendeu, tendo visto que a gente acabou cedendo no jogo, principalmente contra o Falcons, né? Em termos de jardas corridas. Mas o Bucs tentou forçar o jogo pelo ar e os cornerbacks principalmente responderam muito bem. Eles esqueceram que não tinha QB, né? Mas outra coisa, o interessante que eu vejo que é muito interessante, que você vê o ataque de Tampa os recebedores principalmente é um ataque totalmente vertical, né? O forte deles é a bola longa, um passe longo. E você pensa, essa secundária que a gente tinha, a secundária titular, Eli Apple, Marcus Williams, o Von Bell, o PJ e o Gardner-Johnson são jogadores, acredito que todos, assim, talvez Marcus Williams não tanto, mas todos no geral, são jogadores que têm como principal característica o físico, né? Não o jogo, a marcação em si, conseguir correr atrás do cara o campo inteiro e tal. E geralmente esses jogadores físicos têm um pouco mais de dificuldades contra wide receivers rápidos, né, que fazem rotas longas e tal, e o que aconteceu foi totalmente o contrário, né? A gente conseguiu, mesmo com jogadores físicos não tão velozes em si, mas conseguir conter um ataque que geralmente explora muito o jogo aéreo, né? E que até o Sean Payton falou isso em entrevista, né? A defesa do Saints consegue deixar o Buccaneers unidimensional. O Buccaneers correu pouquíssimas vezes com a bola. Foi pra um monte de passes. Deixa eu pegar a estatística aqui. Foram 8 corridas. 51 passes e 8 corridas. E aí até o Sean Payton dá uma cutucada, né? Falou, eu sei que ofensivamente fica difícil você jogar futebol quando você só faz uma coisa.
E o Saints conseguiu fazer o Buccaneers só fazer uma coisa. O Bucks achou que ia ser tranquilo jogar no ar com o Saints, né? E o Saints melhorou muito depois daquele começo, principalmente contra o Texans. Então o Saints vem sendo uma defesa muito sólida e não dá pra reclamar. Eu acho que a galera um pouco subestima a capacidade da defesa contra o passe do Saints e o quanto essa secundária tá jogando bem. Mas é uma secundária que tá literalmente todo mundo jogando bem, não tem o que se falar. E o Bucks veio pra cima, se eu não me engano, entre os 5 recebedores em termos de jardas tinha 2, que era o Godwin e o Mike Evans, como acho que a já citou já. E tentou fazer o seu jogo, que é esse jogo vertical. O James Winston é um cara que tem braço, apesar da loucura total, mas não se criou muito, tanto que o maior recebedor desse time foi o Cameron Brate, que teve 10 recepções para 73 jardas. Sim, esse foi o jogador que mais foi acionado no jogo aéreo de Tampa, para você ver como a nossa secundária conseguiu anular as principais armas desse ataque. E a secundária tendo um desempenho e uma quantidade de talento tão boa quanto nossos linebackers, né? Sim! O nosso queridíssimo grupo de linebackers é o que a gente comentou no último jogo. É uma que posição. Tem um AJ Klein jogando muito, né? Que tem um Demario Davis cada vez melhorando mais a sua cobertura de passe, tanto que teve uma interceptação. E só os corneteiros irão falar que... Aquela interceptação caiu na mão, na barriga, no peito do Kiko Alonso e caiu na mão dele. Mas tudo bem, detalhes. Tem problema. Tá lá na estatística. Não tem um asterisco do lado da interceptação dele falando que... Contou pra ele, velho. Interceptação. É nóis. Meu senhor. Cara, nossos grupos de linebackers a gente vai ter que olhar com carinho pro próximo draft e pra próxima off-season. O AJ Klein, se eu não me engano, tá no seu último ano de contrato, pra tristeza de ninguém a não ser dele. O Kiko Alonso também, se eu não me engano, é o ano de contrato dele. A gente tem o Demario por mais um tempo. Eu gosto do Demario. O Demario é um cara que talvez seja o mais atlético e o mais técnico dos nossos linebackers. A gente não tem... E a gente tem um histórico de linebackers, assim, gente, eu tava dando uma olhada aqui de 2012, 2013 pra frente, cara, só classe A. Só nata. Sim, a nossa escolha de primeira rodada de linebacker, ele é special teamer do nosso e ele é sempre o cara que é cortado quando volta alguém. Então, assim, você vê como a escolha deu certo. Faz tempo que a gente não consegue um linebacker decente, o Demario Davis joga bem, mas eu tenho muitas restrições quanto à cobertura, tanto que o primeiro touchdown do Tampa é em cima dele, né? Quando os nossos linebackers funcionam bem, quando na cobertura eles jogam em zona e eles podem ir atrás do quarterback, principalmente o Demario Davis, jogar em blitz contra a corrida. Agora, não dá pra gente pedir pra esses caras marcarem em campo aberto e não dá pra pedir pra esses caras marcarem homem a homem. O Kiko Alonso ainda faz uma jogada, como a já falou, uma jogada muito bonita, assim como ele, na jogada da interceptação do Von Bell, que ele consegue acompanhar por uma boa distância o wide receiver do Tampa. Mas o Kiko Alonso não é um grande jogador, faz muito tempo que ele não joga bem. Ele jogou bem no Buffalo Bills, tanto que ele ganha, se eu não me engano, o calor defensivo do ano, né, pelo Buffalo. Depois ele tem uma lesão séria no joelho, não joga bem pro Philadelphia, vai pra Miami também, não faz uma grande passagem por lá, ninguém sente muita saudade dele, tanto em Philadelphia quanto em Miami. Ele vem pro Saints numa troca mais pra liberar. Ele tinha alguns problemas de vestiário lá em Miami. Quem não tem problema de vestiário em Miami? Me diga agora. Me diga. Então, assim, a gente vai ter que olhar com bastante carinho. Tava até olhando, vi o mock draft esses dias e estão colocando já alguns linebackers pro Saints no final, perto do final do draft. Não é um draft com grandes linebackers, especialmente no começo ali. Vão ter um cara de Alabama e um de Oklahoma, que são os grandes destaques, e um de Clemson, mas esse de Clemson deve sair top 10. Que a gente sabe que o Saints não vai estar. Mas eu acho que a gente vai ter que olhar com bastante carinho, ver o mercado, ver o que a gente pode oferecer. A gente também tem uma situação de cap, ver se
Infelizmente a gente não pode confiar o que o Anzalone pode trazer, porque o Anzalone infelizmente não consegue ficar saudável. O Kadin Ellis também, que era um cara que eu acho que teria oportunidade de jogar alguns snaps, que foi draftado na sexta rodada, surpreendeu na pré-temporada. Poderia até ter participação, porque claramente o Saints está incomodado. O Klein tropeçou no último jogo, tem problemas da cobertura, não é desse jogo. Não é, desde a carreira inteira dele foi assim. O Demario também, a gente vê ele cedendo algumas recepções. O problema não são as jogadas longas, mas sim jogadas cruciais. Muitas conversões pelo meio, sabe? A gente não consegue contar com esses jogadores para cobrir running backs por um terreno longo. A gente não consegue contar para eles cobrirem tight ends. Então é complicado. A gente precisa desse cara sair na side. A gente precisa de caras que consigam cobrir, porque a gente sobrecarrega muito a secundária, sabe? O Saints vai ter que começar a pensar em arrumar playmakers para essa posição, que eu acho que é o grande problema dessa defesa. Novamente explorados nessa área. A sorte é que a secundária estava muito bem e a gente conseguiu segurar as pontas, né? Mas é algo a se pensar. E principalmente, o que a gente vai fazer até o fim dessa temporada, porque os times vão começar a olhar mais e mais. Por exemplo, a gente agora logo vai enfrentar o Christian McCaffrey. E o que a gente vai fazer? Colocar o AJ Clark para cobrir o Christian McCaffrey? Não vai dar muito certo, né? Então, pensar como a gente vai se adaptar nessa temporada. Vamos ter que fazer algumas mudanças para tentar esconder as fraquezas desses linebackers e fazer que eles rendam dentro das suas habilidades. Que aula, hein? Eu gostava do AJ Klein. Eu gostava do AJ Klein. Eu tô quase em posição fetal aqui, chorando pelo AJ Klein. Não, vocês não viram os ameaços que rolou. Não, todo mundo no nosso grupo do WhatsApp comemorando a vitória. O Igor assim, mas o linebackers, as linebackers do Saints, vocês não viram. Mas eu vou pessoalmente botar fogo no... A gente tá dependendo do Kiko Alonso. Se não draftar o linebacker ano que vem. Eu vou meter o Paulo Loomis. É isso aí, tá assim, gente. Vocês não estão entendendo. Ele se conteve até agora. Né, agora ele foi pra uma análise mais técnica e tal. Mas é isso, né? Se você for analisar, o Saints joga muito em níquel. Porque, dá certo, e 2, porque não tem linebacker. Sim, o Saints tem que adaptar suas formações para poder jogar sempre e estar com 1 ou 2 linebackers em campo, né? Por exemplo, na verdade a regra da NFL hoje é que se joga assim. Muito pouca gente utiliza, acho que só quem mais utiliza essa formação base com 3 linebackers é o Seattle Seahawks, né? Porque tem um grupo muito sólido de linebackers como KJ Wright, Bobby Wagner e Michael Kendricks. Mas eu acho que a gente sofre muito com isso. É igual eu falei, não é aquela jogada de 40, 30, 50 jardas, mas é aquela conversão de terceira descida, sabe? A gente não consegue cobrir esse meio do campo e aí tem sempre um check-down, um running back livre. Nesse caso foi o tight end, né? O Cameron Brate, que teve várias exceções. Então eu acho que isso é algumas coisas que a gente tem que corrigir. E antes da gente ir pra falar do Panthers, Ivanzito, Michael Thomas MVP? Então, né? Estava eu de boa aqui curtindo o meu dia. Aí chegou uma notificação da ESPN assim: Michael Thomas na briga pelo MVP. Eu falei, Michael Thomas na briga pelo MVP. Cara, não tem o que falar desse cara, né? Porque, assim, recebeu um dinheiro, muito dinheiro na intertemporada aí. E aí você vê que você pensa assim, tudo bem, né? Vai produzir o tanto que valeu isso aí, será? Porque foi muito caro realmente. Tá produzindo, cara, tá produzindo. Ele é um cara que a gente precisa, a gente necessita. A gente vê, tipo, tira o Camara sai por lesão, a gente tem o Latavius Murray segurando bem as pontas até. Sem o Breeze, o Ted Bridgewater deu conta do recado ali. Aí você tira o Michael Thomas, você vai depender de quem? É um cara assim que não é de hoje que a gente fala, né? Não é de hoje que a gente fala dos wide receivers do Saints. Não quero nem ficar batendo nessa tecla, que a gente sabe disso. Então, é um cara que além de ser...
a palavra MVP quer dizer jogador mais valioso, né? Então, assim, eu acho que o que o Michael Thomas traz pro time hoje é óbvio que ele provavelmente não deve ganhar, né? O wide receiver, ele tem que estar fazendo algo absurdo para ganhar isso. Então, eu acho que é bom, ele vai estar na briga, porque pro ataque do Saints atualmente ele é muito valioso. Muito, muito, muito valioso. Não é substituído, mas nem de perto por nenhuma peça do elenco. Eu não sei a opinião de vocês, mas acho muito difícil que esse MVP desse ano não vá pro Lamar Jackson. Eu acho que vai ficar entre o Lamar Jackson e o Russell Wilson. Exato, isso que eu ia falar. Vai ficar entre o Lamar e o Russell Wilson. Aí vai depender do que eles vão fazer nesse final de temporada. O resultado é antes do Super Bowl, né? É um sábado antes do Super Bowl. Então, vai depender de como será no sábado antes do Super Bowl. Os playoffs dos times e tudo mais. E é interessante a gente ter essa discussão do Michael Thomas, porque o Michael Thomas não é aquele cara espalhafatoso, né? Não é aquele cara barulhento, que faz recepção com uma mão, sabe? Que fica fazendo big plays. Mas ele é aquele cara absolutamente seguro. Eu acho que é o melhor corredor de rotas da liga. E que, se você lançar a bola e ele tiver 1% de chance de pegar, ele pega. Eu acho que o Michael Thomas é um dos wide receivers mais físicos da liga. E ele tem aquela velocidade que engana. Ele não é tão veloz, mas quando ele precisa explodir, ele explode, sabe? É muito difícil parar o Michael Thomas e é muito difícil ser mais físico que ele. Ele joga muito bem na linha de scrimmage, corre boas rotas. Então, cara, ele é perfeito pro Saints, o que o Saints precisa hoje, e ele jogaria em qualquer time da NFL hoje. Ele é fora de série. Essa coisa de MVP só de ser cogitado é interessante, né? Porque a gente sabe que é quase impossível. Hoje, antigamente ainda a gente tinha a questão dos running backs, né? Ainda acho que o último foi o Adrian Peterson, né? E foi faz um tempo já. E hoje, com a mudança da liga, muito dificilmente vai para algum jogador que não é um quarterback. Mas só de estar cogitado talvez entre os 10 ali, já é algo muito grande para ele, e ele merece, né? Ele vem batendo recorde atrás de recorde. Todo jogo ele se descobre um recorde diferente que ele bateu. É absurdo, assim, ridículo. Ele terminou o jogo com 8 recepções para 114 jardas no touchdown. E é o 4º jogo consecutivo com ao menos 100 jardas recebidas. Isso daí ele igualou um recorde do Saints. E ele já está com 94 recepções para 1.141 jardas nessa temporada. E estão dizendo que ele pode terminar essa temporada com 150 recepções e sei lá quantas mil jardas recebidas. Então ele pode bater um recorde na NFL aí, ficar em 5º lugar em jardas totais recebidas da NFL em uma única temporada. Eu não vou achar a estatística. Mas o Michael Thomas sozinho tem mais recepções que 2 grupos de recebedores. Mais que o Ravens e mais que o Eagles. Isso. E o Eagles, era essa estatística que eu tava procurando. Se não me engano, ele tem 96, o Ravens tem 70 e alguma coisa, e o Eagles tem 94. E aí, pra gente encerrar essa discussão, a gente vai entrar na discussão do biscoito, né? Se é mais caro porque é mais crocante ou é mais crocante porque é mais caro. A gente lança muito pro Thomas porque ele tá sempre livre, e por isso não lança tanto pros outros, ou lança pro Thomas porque os outros são muito ruins e só tem ele pra receber bola. Eu acho que é um pouco dos dois. No caso do Saints é os dois, né? Ele realmente... o Saints sabe do que tem nas mãos. O Sean Payton, apesar de não ter feito grandes esforços para melhorar esse grupo nessa free agency e nessa última janela de trocas, o Sean Payton sabe colocar ele em situações para que ele renda mais também. Ele ajuda isso, os jogadores sabem disso. E a gente não tem. Esse jogo é um exemplo claro. O Michael Thomas foi o wide receiver, ele teve 11 targets e 8 recepções. Os outros jogadores do Saints, o que tiveram da posição de wide receiver foi o Ted Ginn, que teve 2 recepções para 14 jardas. Foi isso.
Simplesmente ele tá totalmente acima. Se eu não me engano, ele tem 90, quase 100 recepções, os outros recebedores juntos da posição tem 30 no máximo. 30 e pouquinhos passes recebidos, então assim, ele é muito bom. Quando a gente não encontra ele, o Brees tem muita dificuldade. O Brees não sente tanta confiança nos outros recebedores, isso é claro. O Brees tem muita confiança no Thomas, até para lançar umas bolas meio estranhas. Mas também a gente não pode culpar, né? O Trequan, a gente não sabe para que ele veio ainda nessa temporada. Problemas de lesão, a gente não sabe se ele vai evoluir. O Ted Ginn é o Ted Ginn. A gente torce para ele não dropar a interceptação na mão do time. É basicamente isso. E pra terminar o assunto ataque, acho que vale a pena a gente passar rapidinho pelo Jared Cook, né? Fez um touchdown muito bom. E acho que é isso que a gente tem que esperar dele, né, Ivan? É um cara que seja um big target, né? Um alvo grande na red zone. O Jared Cook, né, ele veio com... A gente aumentou as expectativas para ele, no caso, né, porque pela nossa falta de recebedores, né? Mas é isso, é o que ele faz e ele faz muito bem isso. É um jogador alto, um jogador atlético que para tight end é um jogador que recebe muito bem, mas o Saints deve usar ele nessas jogadas mesmo. Foi um belo touchdown que ele fez, é um jogador que consegue fazer jogadas assim e o Saints tem que aproveitar nessa hora dele, né? Porque ele parece que não evoluiu muito, assim, em receber ao longo do campo, assim, e o que o Saints precisa, realmente, a gente já sofreu bastante depois da saída do Jimmy Graham, faz tempo, né? Com um recebedor na end zone, e se o Jared Cook se confirmar mesmo, e se consolidar como um bom recebedor na red zone, já vai ajudar demais, e é o que o Saints precisa. Se ele conseguir contribuir em jogadas decisivas, assim, não precisa nem ter tantas jardas, mas em jogadas decisivas já seria muito útil, já seria muito bom para o time aí, para compensar essa falta de recebedores que a gente tem, né? Ouça e compartilhe no YouTube, Spotify, iTunes e demais plataformas. Bom, então vamos pro próximo adversário, já nessa fase final do IDET Podcast. Ivanzito, aquela geral sobre o Carolina Panthers? Sobre o Carolina McCaffrey? Carolina Panthers, vamos lá. 5 vitórias, 5 derrotas. Tem uma média baixa até de 22... Baixa assim, média, vai, de 22 pontos por jogo, quase 23. Quarterback é o Kyle Allen, que assim, chegou chutando todo mundo, né? Todo mundo falou que ele ia ser titular no lugar do Ken Newton, mas agora tá dando uma acalmada. Tem 10 touchdowns e 9 interceptações na temporada, tá bem mais ou menos. Mas dessas 9 interceptações, 4 foram contra o Atlanta Falcons na última partida, né? Do mesmo jeito que a gente apanhou do Falcons, a gente reviveu o Falcons, né? O Panthers apanhou, mas apanhou feio do Falcons, 29-3. O Kyle Allen teve 4 interceptações no jogo. Quem continuou bem foi o McCaffrey. McCaffrey mesmo assim teve mais de 120 jardas recebidas, se não me engano, mais 70 jardas correndo. O McCaffrey é o cara desse time, é o cara dessa franquia. Tem uma média de mais de 5 jardas por partida correndo, mais de 5 jardas por carregada, mais de 5 jardas por carregada correndo com a bola. Já são 11 touchdowns terrestres, uma média de mais de 105 jardas por partida. Ainda contribui nos passes, contribui com mais de 50 jardas aéreas. Todo jogo aí tá jogando muito bem, tanto pelo chão quanto pelo ar. Já tem 3 touchdowns aéreos também. Porque de recebedores eles não têm grandes nomes. Tem o Greg Olsen, que está numa temporada muito abaixo do normal. E aí tem DJ Moore, Kurt Samuel, jogadores assim não muito badalados e que não são de contribuir muito mesmo.
Já na defesa, é uma defesa que cede bastante ponto, até cede 25,7 pontos por partida, 360 jardas, tem bons nomes, tem na linha defensiva o Gerald McCoy, Dontari Poe, Vernon Butler, Mario Edson, que lidera o time, tem 8 sacks, ficar de olho nele. O front seven termina com ninguém menos que Luke Kuechly, né? Os linebackers aí, Luke Kuechly, Bruce Irvin, Shaq Thompson. E é um grupo de linebackers que, apesar de ter o Luke Kuechly, que é um dos melhores linebackers da liga, sofre muito com o jogo terrestre. Talvez o Saints, espero que o Saints explore muito isso. É apenas o 27º na liga em jardas por jogo, quase 130 jardas terrestres por partida. Já no jogo aéreo é uma defesa consistente até. Tem o Donte Jackson e o James Bradbury, o Bradbury é o principal cornerback do time, ele está questionável para a partida. E cada um tem 3 interceptações na temporada. Ainda tem o Eric Reed e o Trey Boston, que são ótimos jogadores. E tá ali na metade da tabela da liga aí, com 230 jardas aéreas cedidas por jogo. É um jogo que o Saints, pro sucesso aí, tem que conseguir implementar o jogo terrestre, que é onde eles não são muito bons. E na defesa parar o McCaffrey, né? Que aí vai ser o jeito aí, vai ser o divisor de águas. Os nossos linebackers correndo atrás do McCaffrey, o Igor vai amar isso. Mas são os favoritos. E a gente falava de MVP, não é muito absurdo botar o McCaffrey nessa lista. Não tinha. O McCaffrey tá lá disputando cabeça a cabeça também. Eu preciso falar pra vocês, tinha um maluco no Twitter essa semana, ontem, sei lá, perguntando se Kirk Cousins poderia entrar na conversa de MVP. Eu pensei, às vezes é melhor ser cego, fingir que não sabe ler. Gente, mas olha, tipo, McCaffrey, muito mais sentido ele nas conversas do que o Kirk Cousins. O Cousins tá jogando bem, a verdade é essa, né? Depois que eu vi ele ganhando de um time que tem um recorde positivo, aí eu comecei a acreditar um pouco mais nele. Mas o McCaffrey é absurdo o que ele tá fazendo, ele carrega esse ataque nas costas. Eu acho que ainda é um time talentoso, eles vão ter que descobrir um quarterback. O Allen não é esse quarterback, ele já deixou claro isso. O começo dele surpreendeu, mas hoje ele já voltou à terra, né? A gente já voltou a ver o que ele é capaz e o que ele não é capaz. Então esse time depende muito do McCaffrey abrir o playbook, né? Ele vai ser acionado muito e eu acho que o Saints tem que colocar todo mundo no box e fazer o Allen ganhar o jogo com o braço. O DJ Moore e o Kurt Samuel, principalmente, são jogadores talentosos, eu gosto deles. Eu acho que eles têm um bom futuro ainda, estão em desenvolvimento. Mas eu quero ver o Saints forçando o Kyle Allen a passar a bola. Então coloca todo mundo para marcar o McCaffrey e deixa ver o que ele consegue fazer. Eu não acho que ele vai conseguir vencer jogos pro Panthers, assim como ele não venceu os jogos até agora pro Panthers, né? Ele não foi responsável por vitórias, o cara decidiu o jogo. Essa defesa é interessante, esse pass rush é bem chato, né? O Ivan já falou, e eu destaco também o calouro de Florida State, acho que é o Brian Burns, que é um baita jogador, tem uma campanha ótima, é um dos caras que talvez seja um dos 10 melhores calouros da temporada, defensivo, talvez um dos 3 ou 4 melhores calouros defensivos da temporada, então tem que tomar cuidado com ele, tem que tomar cuidado com esse pass rush e forçar o jogo corrido. Como a gente vê, as estatísticas não são boas, fazer esse time cansar esse pass rush, que o Saints tem chance de vencer bem o jogo. E acho que no começo da temporada, eu tava conversando num grupo de WhatsApp, falei que eu colocava na lista de running backs o McCaffrey na frente do Camara. Nossa, eu quase morri os caras batendo em mim. Mas não tá errado não, hoje não tá errado, né? Mas é isso, né? Gosto muito do Camara, aliás, gostei do último resultado, do último jogo do Camara contra o Buccaneers, até porque ele voltou a ser mais usado e tal. Eu ainda tenho a sensação de que ele não está 100%, que ele tá jogando meio no sacrifício. Mas tá lá, tá jogando.
E acho ele um running back espetacular. Mas se você assistir o que o McCaffrey faz, é um negócio absurdo. O Kamara já teve aquelas jogadas de Kamara de novo contra o Bucks, né? Tackles quebrados, bom trabalho recebendo passes, a gente conseguiu ver que ele tá voltando à forma dele, né? Então a esperança é essa, a esperança é que ele continue evoluindo pra chegar bem nos playoffs. Palpites, galera! Começando por você, Igor. Putz, vou de 28-17. Eu acho que a gente vai ter um TD defensivo também nesse jogo. E aí, Ivan? Eu não sei muito bem o que falar pra esse jogo, mas é porque eu não sei se a gente vai ser capaz de parar o McCaffrey dessa maneira, mas acho que a gente ganha ainda sei lá, 31-24. E aí, já? Olha, depois da minha vergonha que eu passei no penúltimo podcast falando que, nossa, vamos atropelar o Falcons, não atropelamos, eu prefiro me abster de palpite de placares, mas espero que ganhemos, porque vai ser meu aniversário no sábado, 23 aí de novembro. Alô, marca! Alô, amigo. Então, o jogo é dia 24, como presente de aniversário, eu espero... 18 aninhos, né? Que saudade dos 18 anos. Queria muito essa vitória como presente de aniversário, né? Espero que ganhemos, consigamos parar o McCaffrey, mas sei não, hein? Sei não. Você está ouvindo We That Podcast. E dessa forma terminamos mais um We That Podcast, agradecendo, começando sempre com ela. Obrigadão, Gé, e feliz aniversário, viu? Valeu. Muito obrigada, galera, quem ouviu a gente até aqui, até o final. Vamos aqueles recadinhos rápidos. Nossas redes sociais, Twitter, @SaintsBrasil09, nos siga por lá. Facebook, só procurar por Saints Brasil, primeiro que aparece na sua busca. Instagram é só procurar por Mundo Rudete, estamos lá. Nosso blog, né, saintsbrasil.blogspot.com. E abraço pra galera que tá jogando Fantasy. Essas 2 últimas semanas não deu pra mandar abraço específico, então um abraço pra todo mundo que tá jogando. E sigamos fortes aí, que tem ainda mais 4, 5 semanas. Força, galera. E um abraço pra todo mundo que ouve a gente, principalmente pra galera lá do nosso grupo do Telegram. Se você quiser fazer parte dele, é só nos mandar uma DM que a gente manda o link pra você, certo? E curte a gente lá se você tá ouvindo pelo iTunes, dá aquelas 5 estrelinhas. Se tá no Spotify, espalha aí pra galera. E YouTube também, por onde você estiver nos ouvindo. Valeu, Igor. Acho que já foi. O Igor está com o microfone desligado. Oi, eu vi isso agora. Valeu, galera, espero que a gente continue a sequência de vitórias agora, voltemos à sequência de vitórias e que a gente só pare depois do Super Bowl. Valeu, Ivanzito. Bons estudos. Valeu, cara. Opa, agora tá acabando já. Agora eu vou ter mais tempo aí pra participar dos podcasts e tal. Valeu, galera, valeu. Torcer pra voltar com uma vitória aí, né? 17-2 é logo ali. E dessa forma a gente termina mais um Ideia de Podcast. Muito obrigado pra você que ficou com a gente até agora. A gente volta semana que vem com muito mais, analisando o jogo contra a equipe do Carolina Panthers e já se preparando também pra sequência da temporada. Valeu, galera. Semana que vem estaremos de volta. Abraço. Who Dat? Você ouviu We That Podcast. Obrigado pela atenção e até semana que vem. Who Dat?